Hoje, você vai aprender em detalhes toda a história do Antigo Testamento até o nascimento do Messias. Estou certo de que, se você assistir a todo o vídeo, será iluminado pelas Escrituras e conhecerá a história completa do povo de Deus. Tudo começou no princípio. Antes do início, só existia Deus. Ele nunca deixou de existir, existe desde a eternidade, não teve origem, é a origem de tudo. Deus não foi criado, é o Criador de todas as coisas. Não passou a existir, é o Pai da eternidade, e a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e do homem criou a mulher. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes. Eles tinham plena comunhão com Deus e viviam deleitados no jardim de Deus como administradores da criação de Deus. No entanto, caíram em pecado e toda a raça humana foi precipitada nesse abismo de depravação total, pois todos estávamos em Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por inveja, Caim matou seu irmão, tornando-se o primeiro homicida e fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, de quem começou a surgir uma descendência santa que se voltou para Deus. Não demorou para que a terra se enchesse de maldade e violência. Deus então decidiu eliminar da face da terra o homem que havia criado. No entanto, havia um justo, Noé. Por isso, Deus derramou o julgamento mediante o dilúvio, salvando a Noé, sua mulher e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, com suas respectivas esposas em uma arca construída por eles. Através dos filhos de Noé, Deus recomeçou a terra, dando início aos diversos povos. Sem se converte em pai das nações semitas, Cã no progenitor das nações africanas e asiáticas, e Jafé no tronco das nações europeias. Mais tarde, Deus escolhe uma família para formar o povo que seria o instrumento para trazer ao mundo o Messias prometido. Ele chama Abraão de Ur dos Caldeus. Este deixa sua terra e sua parentela e se converte em um peregrino da fé, levantando altares a Deus por onde passava. Seguiu com Abraão seu sobrinho Ló, que chegou a ser pai de 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abraão saiu de Harã, tinha 75 anos. Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, e seria pai de uma nação numerosa, e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão esperou 11 anos sem que a palavra de Deus se cumprisse. Então, Sara, sua mulher, deixando de crer na promessa divina, entregou sua serva Agar para coabitar com Abraão. Nasceu assim Ismael, que chegou a ser pai de uma nação numerosa, o povo árabe, inimigo histórico do povo de Israel. Quando Abraão estava com 100 anos, Deus lhe apareceu e lhe ordenou sair de sua cabana e contar as estrelas do céu. Então, lhe disse que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar, mas também que sua posteridade seria escrava por um período de 430 anos. Deus muda o nome de Abrão, grande pai, para Abraão, pai de uma nação numerosa. Quando o filho da promessa ainda não havia nascido, estava Abraão com 100 anos e sua mulher, Sara, com 90 anos. Quando Isaque nasceu, Isaque se casou com Rebeca, que era estéril. Depois de 20 anos de casados, Rebeca foi curada e eles tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú se converteu em pai dos Edomitas, e Jacó, que em sua conversão recebeu o nome de Israel, se converteu em pai dos israelitas. Além da menção geral dos patriarcas, é essencial lembrar alguns eventos cruciais em suas vidas que moldaram a história do povo de Deus. Abraão, conhecido por sua fé inquebrantável, enfrentou a suprema prova de obediência quando Deus lhe pediu para sacrificar seu filho Isaque, um momento que prefigura sacrifícios futuros e mostrava a profundidade da fé e confiança em Deus. Isaque, por sua vez, teve um papel central na continuidade da promessa divina, especialmente evidente na escolha de sua esposa, Rebeca. Jacó, um patriarca de grandes lutas e transformações, teve um encontro transformador com Deus, lutando com um anjo e recebendo o nome de Israel, simbolizando sua luta e perseverança com Deus. José, vendido como escravo por seus irmãos, não só subiu ao poder no Egito através de sua habilidade para interpretar sonhos, mas também desempenhou um papel crucial na preservação do povo de Israel durante um período de fome.
Cada um desses eventos não só narra as origens do povo de Israel, mas também ilustra lições profundas de fé, provisão divina e redenção. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Por meio de José, o penúltimo filho, a família de Jacó se mudou para o Egito com 70 pessoas. Lá habitaram a terra de Góshen, uma região fértil. Essas 70 pessoas se multiplicaram de forma assombrosa. A trajetória de José no Egito é uma história de resiliência e providência divina. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, acabou em terras egípcias, onde sua fé e integridade o destacaram na casa de Potifar, um oficial egípcio. José demonstrou ser um servo fiel e competente. Apesar de uma acusação injusta que o levou à prisão, Deus continuou atuando em sua vida. Na prisão, José revelou seu dom divino de interpretar sonhos. Esse dom chamou a atenção do faraó, que o procurou para decifrar sonhos perturbadores. A interpretação de José, que previa 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome, não só salvou o Egito da catástrofe, mas também elevou José a uma posição de grande autoridade, tornando-o governador do Egito. Nessa posição, José administrou sabiamente os recursos durante os anos de abundância e de fome, assegurando a sobrevivência não só do Egito, mas também de sua própria família, que veio ao Egito em busca de alimento. Assim, a história de José no Egito se torna um poderoso testemunho da soberania de Deus, que transforma o mal em bem e preserva seu povo através das circunstâncias mais adversas. Depois de 400 anos no Egito, saíram de lá sob a liderança de Moisés com 600.000 homens, além de mulheres e crianças. Isto é, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Um marco decisivo na jornada do povo de Israel sob a liderança de Moisés foi a revelação divina no Monte Sinai. Após a libertação milagrosa do cativeiro egípcio, os israelitas chegaram ao Monte Sinai, onde Deus estabeleceu sua aliança com eles. Nesse momento sagrado, Deus entregou a Moisés as leis que regeriam a vida moral, civil e cerimonial do povo. Entre elas, os 10 mandamentos se destacam como um código moral fundamental, não só para Israel, mas como um fundamento ético para muitas sociedades até o dia de hoje. Além desses, uma miríade de leis detalhadas foram dadas, abrangendo desde prescrições para adoração e sacrifícios até ações para a vida cotidiana e social. Esse conjunto de leis, conhecido como a Torá, tornou-se a base da identidade e prática religiosa dos israelitas, um testemunho perene de sua relação especial com Deus. O Sinai, assim, não foi só o cenário de um profundo encontro divino, mas também a cuna da nação de Israel como um povo escolhido e consagrado por Deus, comprometido a seguir seus mandamentos e preceitos. A peregrinação pelo deserto até a Terra Prometida, que deveria ser feita em 3 meses, levou 40 anos devido à incredulidade do povo. Dos 12 espias que foram conhecer a Terra Prometida, 10 retornaram com um relatório pessimista e incitaram e amotinaram o povo contra Deus e Moisés. Perante os gigantes dessas terras, se sentiram como gafanhotos e minimizaram o poder de Deus. Então, Deus os castigou severamente, condenando toda essa geração a perecer no deserto, permitindo que somente Josué e Calebe, os espias crentes, entrassem na Terra Prometida. O povo de Israel andou no deserto durante 40 anos, 1 ano por cada dia em que espiaram a terra. O deserto se converteu no maior cemitério do mundo, onde pereceu toda aquela geração que saiu do Egito, exceto os 2 homens que se atreveram a confiar em Deus. Após os 40 anos de peregrinação, houve 6 anos de conquista da terra sob a liderança de Josué, mas ainda restava muita terra por conquistar. Josué, servo de Moisés, introduziu o povo na terra prometida por um chamado de Deus e por uma capacitação extraordinária. Após a morte de Josué, surgiram os juízes. O período dos juízes foi uma fase de grandes altos e baixos na história de Israel, caracterizada por ciclos repetitivos de fidelidade a Deus, seguida de apostasia e opressão por inimigos, arrependimento e, então, libertação por meio de líderes escolhidos por Deus, conhecidos como juízes. Entre esses juízes, Débora se destacou como uma líder profética e militar que trouxe paz à terra. Gideão, com um exército reduzido, derrotou os midianitas através de uma estratégia divina. Sansão, dotado de força sobre-humana, combateu os filisteus, embora sua vida também fosse marcada por fracassos pessoais.
Este ciclo contínuo de apostasia e redenção revelava a natureza humana volúvel, mas também a graça e paciência infindáveis de Deus. Essa fase durou cerca de 400 anos, até que o povo clamou por um rei, assim como todas as outras nações. Deus ouviu seu pedido e, embora relutante, instruiu o profeta Samuel a ungir Saul como o primeiro rei de Israel. Contudo, devido à desobediência de Saul, Deus escolheu Davi, um homem segundo o seu próprio coração, para estabelecer uma dinastia eterna através da qual o Messias viria. E assim concluímos nossa jornada através da história do Antigo Testamento até o nascimento do Messias. Agradeço por ter assistido ao vídeo e espero que você tenha sido profundamente iluminado pelas Escrituras. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe também seus comentários e sugestões abaixo. Que Deus abençoe você e até a próxima!